E aí galera, tranquilo? Hoje, mais uma receita aqui. Vamos ensinar aqui o pão recheado. Tá, mas pão recheado com o quê? Não, isso vamos ver mais pra frente, vamos por partes aí. Então, a primeira coisa que você vai precisar para fazer o pão recheado, a gente vai ter que fazer uma massa, né? E para essa massa a gente vai usar aí 1,5 xícara de leite. Não estou fazendo propaganda de leite, né? Saiu aí por um acaso, né? Você vai precisar também de 6 colheres de sopa de azeite. Se você quiser usar óleo, usa óleo. O azeite fica um pouco melhor, né? Faça o teste depois para você ter uma comparação. Mas o azeite fica melhor. Então 6 colheres de sopa de azeite, 5 colheres de sopa de fermento biológico. Ah, por que tanto fermento? Porque aqui é uma região fria. Então, se você colocar 3 colheres, esquece, não vai crescer legal isso aí. Então coloca 5 colheres sem problema nenhum. Então 5 colheres de sopa de fermento biológico. Ou você pode colocar uns 4 tabletes daquele também, você que escolhe. 1 colher de sopa de açúcar, 2 colheres de chá de sal. E daí você joga tudo isso no liquidificador. Joga tudo, vai ficar essa paçoca aí, ó. E daí você vai bater. Detalhe, você tem que bater de 1 a 2 minutos. Bater bem, né? Deixa lá batendo na potência máxima de 1 a 2 minutos. Depois disso, depois dessa mistura, você vai despejar porcaria. Disfarça. Você vai despejar tudo, né, aí num refratário, uma pequena bacia aí que dê para você trabalhar dentro dela junto com o trigo, né, junto com a farinha de trigo que a gente vai colocar aqui agora. Detalhe, você vai usar de 5 a 6 xícaras de farinha de trigo. Coloque primeiro as 5 xícaras. Uma xicrinha de chá lá, né, 5 xícaras de chá de farinha de trigo. Questão: a 6ª xícara você vai colocar caso você precise. Se você vê que a massa deu ponto, ficou numa consistência legal, né, ela está soltando da tua mão, está dando para você moldar, então você deixa lá as 5 xícaras. Se ficou muito grudento, está grudando ainda na mão, né, você coloca a 6ª xícara para dar um pouco mais de liga. E daí você vai amassar, vai amassar e vai chegar nesse ponto aí, né, ela vai dar esse aspecto. Quando ela ficou assim, já não está grudando mais na tua mão, cobre a bacia, deixa descansar por 1 hora. Deixa ela dar uma crescida, deixa a massa trabalhar, né? Enquanto você deixa a massa descansando, você vai fazer o recheio, né? Você vai fazer um recheio aí, pode fazer o recheio que você quiser aí. Aqui no caso eu pus calabresa e queijo, né? Você pode colocar outra coisa. Você pode colocar, sei lá, peito de frango desfiado. Você pode fazer um refogado com alho, cebola e tomate e colocar também, fica a teu critério. Mas aqui eu coloquei calabresa e queijo. E daí, tua massa já está descansada, você vai lá, tua massa vai estar desse jeitão aí, né? Você espalha uma farinha lá na tua pia, na tua mesa, né? Bem limpo o lugar, né? De preferência. E daí você vai abrir a massa, né? Pode ser com a mão mesmo, com o auxílio de um rolo. Você vai abrir a massa, ela vai ficar desse jeitão aí. A massa vai ficar desse jeitão. E aí desse jeito você vai começar a rechear a massa. Primeiro você vai colocar o queijo. Eu gosto de colocar junto um orégano e um cheiro verde, né, para dar uma cor assim, né, para dar um gosto, solta um gosto legal. E por último, você vai colocar a calabresa, né? E agora, pessoal, acabou o negócio aqui. Agora é só você vai enrolar isso aqui como se fosse um rocambole, como se fosse um pão mesmo, né? Mas aí quem não está habituado, né, quem já viu um rocambole, você vai enrolar isso aqui como um rocambole. E ele vai ficar assim, ó. Vai ficar um trocinho assim. E daqui você vai colocar ele numa forma. Tudo bem? Mas antes de colocar na forma, você vai dar umas pinceladas com
a gema do ovo, né? Uma gema é o suficiente, pega, dá umas pinceladas e vai ficar desse jeitão aí. Colocou na forma, deu umas pinceladas, né? E agora é só ir pro forno. Dependendo da potência do seu forno, ele vai demorar cerca de 1 hora. De 1 hora a uns 50 minutos por aí. Fica de olho para não queimar, para não ter problema. Senão ele fica muito cascudo em cima, né? Fica ruim até de cortar. Detalhe, antes de você colocar no forno, você deixa meia hora assim, para ele dar uma crescida na própria forma. Tudo bem? Então deixa aí uma meia hora desse jeito e depois você coloca no forno. Por fim vai ficar desse jeitão aí, ó. Ficou bem apetitoso, né? Ficou interessante de você comer, mas essa receita aqui tem um problema, pessoal. Engorda pra caramba. Não, também não engorda tanto assim. Mas pessoal, espero que vocês tenham gostado da receita, certo? Até a próxima.